Nesse episódio, vamos receber Elianay Holanda. Ela é autora do capítulo 6, Contabilizando o Sucesso, e Luiz Buozzi, membro da comunidade da CI. A habilidade que conversaremos hoje é curiosidade e aprendizado. Aprendizado contínuo. Essa habilidade ocupa o 5º lugar no ranking de habilidades para o profissional do futuro. Fica comigo que a gente vai falar sobre esses dois temas. A CI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Contabilizando o sucesso, né? Então, estou aqui dando as boas-vindas e começando pela minha audiodescrição, reforçando o nosso compromisso com inclusão, né, e diversidade. Então, Rebeca Toyama, tem o cabelo quase Chanel, porque ele tem uns bicos aqui. Estou toda de preto, com uma faixa prateada na cintura, assim, quase um super-herói. Mas eu só tenho 1,48 m, eu não ia ser um bom super-herói. Olhos castanhos escuros, quase jabuticaba. E a minha pele quase amarela por conta da minha ascendência nipônica. Então, essa sou eu. E agora, Luiz Buozzi. Vamos lá, sua audiodescrição. Bom, eu sou Luiz Antônio Buozzi. Bom, tenho 1,84 m, cabelos brancos e cavanhaque branco, pele de cor clara, olhos castanhos mais claros. E só isso, tá bom, não tá? Camisa azul? Camisa azul, calça azul, sapato novo, azul, que eu pus hoje porque a Rebeca falou que o meu outro sapato estava ruim. E eu comprei um novo e hoje estou aqui com vocês. Muito bom. Gente, aqui é muito chique, né? No episódio anterior, o Mariano cortou o cabelo para vir aqui. E aí chega o Buozzi de sapato novo. Gente, estamos Tá vendo. zerado. Ó, aqui, ó. Muito bom. Vamos lá. Sua audiodescrição, Elianay Holanda. Sou morena, clara, cabelos castanhos, olhos castanhos, tenho 1,57 m, estou vestida com uma blusa azul clara e uma saia preta, verde e muitas cores aqui. Acho que é isso, né? Muito bom. Elianay, até os episódios anteriores, eu pegava aqui o livro e começava a ler a descrição. Então, Elianay, administradora de empresas. E ficou muito mais legal Elianay falando quem é Elianay. Então, vamos lá. Quem que é Elianay na fila do pão? A autora do capítulo 6, Contabilizando o Sucesso. Então, vamos lá, né? Por formação, né? Eu sou administradora, sou contadora, tenho uma pós-graduação em auditoria interna e perícia, um MBA em consultoria e gestão de negócios e um MBA em ESG, que eu não vou falar em inglês, tá, gente? Me recuso a falar as palavras em inglês agora. Sou formada pela CI, né? E sou uma curiosa por natureza. Eu acho que a coisa que mais me caracteriza é curiosidade. E aí vocês vão entender porque das 25 habilidades eu escolhi para você curiosidade e aprendizado contínuo, justamente por isso. Mas vamos lá. Eu tive todo um desafio, né, de escolher entre milhares de pessoas, 20 anos, né, de convívio no que eu faço, eu tive que escolher 20 pessoas. E você foi escolhida uma delas, justamente por essa sua capacidade, né, não só a curiosidade, mas eu acho que o teu humor, né, a tua capacidade de transformar lágrimas em sorrisos, né? Mas conta então um pouquinho como é que foi levar isso para o papel, porque uma coisa é contar, né, num ambiente seguro de uma formação, numa sessão de mentoria, numa sessão de coaching. Mas aí quando alguém chega para você e fala assim, e aí, Elianay, vamos colocar isso no papel para o mundo? Como é que foi essa sua experiência? Ai, foi como parir um filho, porque é difícil a gente escolher uma história, escolher algumas coisas que possam, né, traduzir aquilo que eu sou, né? Então, foi muito difícil. Diante de tantas histórias, né, porque, não sei se vocês sabem, eu sou uma fofoqueira, contadora de história, gosto de ouvir, Então, escolher a narrativa da minha vida foi muito difícil. Porque eu saltitei em muitas coisas, você entende? Então, escolher assim, uma narrativa que mostrasse quem eu sou é muito difícil, Rebeca. Foi muito difícil. Ainda mais que tinha quantidade de letras, né, que eu nem sabia que tinha, que contava caracteres. Vocês não estão entendendo, gente.
falei, como é que eu vou contar isso aqui? Eu nem sabia que tinha isso no Word, porque eu sou usuária final de informática. Então, isso foi muito difícil para mim, tá? Essa parte, ó, pensa na mulher que sua a camisa, viu? Antes de você passar a palavra para o Boazzi, quem leu o capítulo 1, que é a história da CI, e a introdução do livro que eu escrevi, sabe que o livro nasceu na conferência da CI, que era Histórias que Transformam. E aí, você foi para o palco contar a sua história, e Eliana entrou no palco vestida de Branca de Neve. E naquela brincadeira, né, de contar histórias por meio dos números, né, começou também a nutrir essa ideia de como é que é realmente contar histórias, a importância de contar histórias. E a sua espontaneidade toda, né, de ir para a Branca de Neve, eu acho que foi tão impactante que nunca mais eu vi Eliana vestida de Branca de Neve. No lançamento do livro, não usou a roupa. Eu achei que ele ia aparecer aqui no episódio de Branca de Neve, não apareceu. Mas, enfim, né, é um pouquinho desse ser humano. Para assim, ai, contadora, vai chegar aqui de Taie, Luiz XV. Não, tá toda florida, toda colorida, né? Mas, Boazzi, você leu o capítulo dela? Eu li e ouvi já as histórias dela e é assim, é muito interessante a evolução das coisas que ela conta, né? E como ela tinha aquele objetivo de ter uma empresa, querer ter os funcionários dela, ter as coisas dela, a ligação muito forte dela com o pai dela é muito interessante. E isso que é bacana, né? É uma história que ela fala, né? Ela fala muitas vezes do sonho, né? De acreditar no que aquilo que quer. E acho que todo mundo tem essa mensagem, acredite nos seus sonhos, vá atrás dos seus sonhos. Mas, às vezes, é difícil se tornar realidade. E ela que tinha aquela vontade de ter uma sala com ar-condicionado, aquela coisa toda de um escritório, se tornou realidade, né? Então, acho que ela está tanto tempo, 30 anos, fazendo isso, porque ela alcançou o sonho dela, ela tem a felicidade dela, a realização dela. Isso que é legal, que eu gosto nela. Aproveita e dá de presente uma pergunta para ela. Aproveita que ela está aqui. Minha pergunta é assim, eu sou engenheiro, e a turma fala, você como engenheiro, você não tem nada de engenheiro, isso é muito humano. Louco, né? O engenheiro é louco, mas sou. Ela é uma pessoa que se você vê o que ela falou agora, é o que ela estudou. É contabilidade, administração, pós em auditoria. Nada disso se encaixa no jeito dela de ser. Por que você, com toda essa tua essência divertida, brincalhona, extrovertida, pegou algo para fazer tão racional, na minha opinião? Você fala que não, que contabilidade é uma maneira de se colocar as coisas, é mais uma ciência humana do que uma ciência exata. Mas, para quem vê um contador, você vai na contabilidade da empresa, você vê aquele pessoal mais assim, cara de contador quieto, né? Como você falou, taierzinho, caramba. Por que você sonhou com a contabilidade? O que te levou à contabilidade? Então, né, eu sou filha de contador. Meu pai é contador, era, né, contador. E, assim, eu gostava. Na verdade, Boas, eu queria fazer artes cênicas, né? Na verdade, eu queria ir para a área de comunicação e artes, entendeu? Naquela época, estou falando lá de 1986, 1985, isso aí meu pai falou, não, você vai virar, desculpa falar, né, maconheira. Você é louca já tinha uma tendência, né, eu vim do magistério, bicho grilo, nunca me importei com certas coisas. E meu pai, com medo, até assim, a gente, quando faz os exercícios que a CI fala, quando você fala para a gente resgatar a história, cada vez que eu leio, eu resgato uma história. E o meu pai tinha muito medo de eu viver a história da minha avó, porque minha avó era nordestina e, assim, ela ficou viúva e, assim, eles não passaram fome, mas passaram muita necessidade, porque minha avó era uma analfabeta, né, e era uma lavradora. Então, meu pai tinha muito medo da gente viver, ou de eu, que era mais velha, viver uma situação dessa. Então, você vai fazer administração. Tanto é que, quando eu me formei, eu dei o canudo para ele. Falei, ó, agora o senhor é um administrador também. Mas aí, Boze, eu sou de um lema na vida assim, a gente tem que pegar o limão
porque é isso que a gente aprende na formação, né? O que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar chorando porque eu queria uma coisa e não consegui? Eu fui tocar o escritório e levei a minha marca pessoal. Não pense que eu não tentei me enquadrar no tailleur. Não pense que eu não tentei me tornar uma pessoa séria, mas não faz parte da minha essência. Durante muitos anos eu tentei fechar isso. Só que aí, assim, eu tive uma sorte de ter o Washington comigo, que sempre me incentivou, apesar que ele é um controle de volume, né? Quando eu estou muito... Porque eu converso com o botão do elevador, sabe? Ascensorista. Eu vou conversando com todo mundo. E aí, assim, menos. Na CI foi menos, né? Diminui um pouco. No teatro diminui um pouco. E quem disse que eu não posso ser uma comunicadora na contabilidade? Porque a gente que tem a ciência... Tá? Você que é um engenheiro, que é um cara que estudou pra caramba também, a Rebeca, qual que é o nosso papel enquanto estudiosos de alguma ciência? Trazer isso de uma forma que a tia da cozinha entenda. Então, o que eu fiz com isso? Eu peguei todo esse conhecimento, né? Então, na primeira pós, o meu amigo falava em inglês, aí eu ficava olhando para o pé dele, porque, pensa numa pessoa que não sabia usar uma HP. Eu tenho amigos até hoje da primeira pós-graduação e o pessoal lembra disso e dá risada, né? Ele falou, por que você olha para o meu pé? Eu falo, porque eu estou querendo ver se tem lá a tradução, porque, eu não estou entendendo o que você fala. Na tela, né? Não, vamos fazer compliance, vamos fazer não sei o quê. Eu falava assim, rapaz, eu sou filha de pernambucano, eu não entendo essas palavras em inglês. Né? Por que eu não posso trazer tudo isso para que o dono do boteco entenda, o dono do restaurante entenda, porque o meu cliente do terceiro setor não entenda? Por que eu não posso traduzir isso de uma forma simples que vai mudar a história dessa pessoa? E foi o que a gente fez, você entende? E assim, e todos esses cursos, em todos eles, eu questionei uma série de coisas. Eu, assim, estudar comigo não é fácil, tá? Eu sei. Figura marcante. Eu sei, eu passei por isso. Eu fui professora dela. Você sabe, né? Sobrevivi. Porque, assim, o que eu queria mesmo era aprender. Aqueles contadores ficavam falando palavras difíceis. Eu sou uma pessoa muito simples. Eu falei, eu quero aprender também, igual eles estão falando essas palavras difíceis. Eu vou lá estudar isso aí para ver o que é. Eu fui fazer um MBA em ESG, você sabe por quê? Porque eu fui num evento onde um contador falou sobre a ESG, eu falei, #vergonha alheia, não pode ser isso. Não pode ser isso. Vou fazer um MBA nisso aí para entender, para poder falar sobre isso de uma forma que todo mundo entenda. Eu acho que esse é meu papel. E foi o que eu fiz. Do limão, que era azedo, eu fiz a limonada. E eu me divirto fazendo o que eu faço. Tanto é que os meus colaboradores não querem a minha ajuda, eles não me querem na sala onde eles estão. Porque eu toco o terror. Eu não sei fazer, quero que alguém me ensine. Ensina aqui que eu não sei mexer nesse negócio. Não sei mexer no celular. Aí o pessoal fala, não precisa ajudar aqui não. Fica lá, quietinho. Vai fazer isso, vai gravar vídeo. É isso. Olha que interessante. Ela queria fazer teatro, Boazzi, e aí no meio das nossas conversas faz alguns anos, ela monta um canal do YouTube. Vou deixar o canal do YouTube seu aqui na descrição do episódio. E, de repente, ele decolou. Então, a contadora, né, que queria fazer teatro, ela tem uma performance incrível no YouTube, porque ela é assim. Né? E quem olha não sabe o tanto de décadas que tem a empresa dela, o tanto de gente que ela emprega. Então, com toda essa simplicidade, ela foi lá para o YouTube e acho que aquela pessoa que queria fazer teatro faz muito... Nossa, se encontrou. YouTuber. Depois dá uma olhadinha no canal dela, tá bem, bem bacana. Né? Vale a pena. E só para falar, o Washington é o marido dela, porque ela falou Washington como se ele tivesse tomado café contigo ontem. Eu sei que ele não tomou café contigo ontem, nem comigo, mas é que ele também está aqui acompanhando a gravação. Então, o Washington é o marido desse ser humano, que eu tive o privilégio realmente de ser facilitadora. Ela apareceu lá do nada numa das nossas turmas, uma contadora, querendo entender de desenvolvimento humano. Deu trabalho, sim, questionadora, sabe? Enfim, mas você vai ler o capítulo dela para entender melhor quem ela é. Então, eu vou deixar aqui também o seu canal do YouTube e vou deixar também o link da formação. Hoje a gente tem uma comunidade que chama Ser Mentor, que a gente lá fala
sobre essa temática toda de como é que é lidar com desenvolvimento humano. Mas a gente tem aqui, né, a proposta de ter 3 blocos de 15 minutos. Vou encerrar aqui o primeiro bloco, então te convidando para conhecer o canal do YouTube da Elianai e conhecer um pouco mais sobre a nossa formação, que foi da onde Elianai começou essa jornada em rumo ao desenvolvimento humano. E realmente a pessoa que está aqui é muito diferente da pessoa que entrou no primeiro dia de aula lá na turma. Mas aí você vai ter que ler o capítulo dela para conhecer um pouquinho mais, tá bom? Então, espero você no próximo bloco. Aguenta aí. Você está ouvindo Carreiras e Tendências. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo bloco. É aquele bloco que a gente fala sobre uma das habilidades do futuro. Aquelas ranqueadas pelo Fórum Econômico Mundial no relatório Futuro do Trabalho. A habilidade de hoje é curiosidade e aprendizado contínuo. Ela hoje ocupa o 5º lugar no ranking, e naquele ranking, que também está dentro do mesmo relatório, mas ele olha para as tendências que vão crescer, ela sai de 5º e vai para 3º. Então, essa é uma habilidade crescente. Então, isso quer dizer que para os próximos anos, né, todos os empresários que participaram da pesquisa, do relatório, entendem que é uma habilidade que vai crescer mais. Você já deve ter entendido por que eu coloquei ela nesse episódio, que é da Elianai, pela curiosidade que ela tem e também pelo esse aprendizado contínuo. Né? Ela começou a falar os cursos que ela fez, deu até, né, perdeu o ar, né? Isso que ela não falou, que ela faz teatro, faz o que, isso que ela assim, realmente é um learning, né, um lifelong learning ao vivo. É muito bom. Qual que é a importância dessa tal curiosidade e aprendizado contínuo hoje para o mercado de trabalho, para uma empresária que emprega tantas pessoas, para uma empresária que ajuda outros empresários a empregar? Então, acho que é bem importante você trazer a sua opinião para a nossa audiência. Eu acho que essa habilidade, ela vem meio com um inconformismo. Uma pessoa que gosta de aprender, ela é uma inconformada com com as circunstâncias, com a vida, com o que estão dizendo. Você tem que estar sempre buscando conhecimento. Na área que eu trabalho em específico, Rebeca, eu lido com direito tributário. Ixi. Eu lido com direito trabalhista. E eu tenho que traduzir tudo isso para uma linguagem que o meu cliente entenda. E para eu fazer essa tradução, eu tenho que sentar, né, hashtag, a bunda na cadeira, e ler, e traduzir isso, né? Então, eu acho que a pessoa que tem curiosidade, você nunca se limita naquilo que a pessoa está falando. Não pense você que lá na formação da CI, as coisas que eu ouvia, eu não ia ler depois, tá? Quer saber se é verdade mesmo? Deixa eu ler isso na fonte. Deixa eu ver se a pessoa está falando alguma coisa que tem sentido. Porque se a gente não tiver essa curiosidade, não tiver essa vontade de aprender mais, não se limitar, porque a limitação é você que faz. Como que você não se limita? Estudando. Estudando coisas que não têm nada a ver com a sua profissão. Quem foi que disse que um contador não pode fazer teatro? Quem foi que disse que um contador não pode fazer um curso de coach? Quem foi que disse que eu tenho que ficar num quadradinho e não ter assuntos para conversar? Até porque, quando você é uma pessoa curiosa e faz um aprendizado contínuo, você cria um repertório. Então, querida, você senta numa mesa com um empresário classe AA e você senta com um empresário classe o menorzinho e você consegue transitar em todos os lugares porque você é uma pessoa que está em contínuo aprendizado. Então, eu transito nesse universo. Eu tenho clientes, assim, nível alto e tenho clientes que são mais simples. E todos, assim, gostam de mim, gostam de conversar, falam que eu sou uma fonte de informação, porque eu estou sempre lendo, eu estou sempre estudando, eu estou sempre fazendo alguma coisa. Porque se eu ficar parada, eu vou envelhecer. Se eu ficar parada, se a gente parar de estudar, parar de ler, parar de aprender, a gente envelhece. As velhas ideias ficam arraigadas. Então, quando você está estudando, você está trazendo o novo, né? Você vai se renovando. Então, cada pós dessa, eu me renovei, cada curso que eu faço, eu me renovo. Se você assistir um curso, por exemplo, online comigo, eu discuto online. A professora está falando e eu estou discutindo lá, escrevendo. Eu estou lendo um livro, eu estou discutindo com o autor do livro, eu escrevo. Porque eu quero aprender. Para mim, né, para o meu desenvolvimento pessoal e para que eu possa desenvolver outros líderes. Então, a minha equipe, as pessoas que eu tenho, colaboradores, estão comigo há 15 anos. Não é um dia, né? E entrou para trabalhar comigo com 18 anos.
Eu vi menina e vi se tornar uma profissional contábil com pós-graduação, e ela fala, nossa, eu queria ser que nem você, assim, com essa curiosidade que você tem. Você estuda tudo que a gente fala você conhece, posso não ter a profundidade, mas eu sei do que está acontecendo. Então você tem que estar antenado no mundo. Eu brinco aqui com a coisa da tecnologia, a gente sabe usar. Você entende? A gente sabe, eu tenho lógica, né? Por incrível que pareça, Boaz, eu sou uma pessoa lógica. Eu nunca disse Você alguma falou sim. Não, eu nós somos falei que você amigos era da meio quinta limitada, série. não falei que você não... Olha lá, tá vendo, gente? Amigos da quinta série. Pior que vai ficar tudo gravado, gente. A gente tá, os dois se amam, mas eles expressam desta forma o sentimento deles. Não, o Washington fala assim, Ilianai, você está estudando o quê de novo, Ilianai? Não, cada aventura minha num curso que eu vou fazer, ele fala de novo. Meu, eu vou nas imersões daquele pessoal que fica mandando você pular, eu vou também, eu vi. Eu vou em tudo. Chamou, nós estamos indo. Antes do Boaz comentar também sobre essa habilidade, eu achei bem bacana o cruzamento que o Fórum Econômico fez, porque assim, o aprendizado contínuo, sem a curiosidade, ele pode transformar uma pessoa numa cabeçuda. Sabe? Aquelas pessoas que fazem um monte de curso e elas não transbordam nada. E a curiosidade, quando ela se aproxima do aprendizado, é aquilo. Eu vou aprender, fazer uma receita, né? E eu vou querer fazer, eu quero ver como é que aquilo faz. Eu vou fazer um curso, eu vou querer escrever um artigo, ensinar para o meu cliente, fazer um post. Então, eu gostei muito dessa combinação, porque não é só o aprender continuamente, né? É a curiosidade de explorar. E aí, você estava aqui falando, eu não sei se eu já te contei, que eu fiz teatro também. E eu adorava também, queria muito ter seguido esse caminho, mas, claro, estamos falando de década de 70, década de 80, não era um caminho para uma boa moça, não era um caminho que ia trazer a liberdade financeira que as nossas mães, né, tanto queriam, e aí eu deixei de lado. Aí, quando começou esses negócios de rede social e etc., uma série de coisas, aí eu fui me vendo cada vez mais em palco, principalmente quando eu caminhei para palestra, né? E fui também me vendo cada vez mais com o microfone, tendo que me comunicar. Aí eu falei, nossa, eu tenho algum texto que eu escrevi. O curso mais relevante que eu fiz na vida foi de teatro. Uma que eu tive excelentes professores e outra que eles me ajudaram. Lembra, origem nipônica, né? Nosso forte não é expressão, emoção, então, jamais. Mas ele foi me ajudando a me entender. Então, eu acho que o aprendizado contínuo com a curiosidade, ele ajuda a gente a aplicar o nosso aprendizado, porque ele vai nos provocar a falar, será que isso dá certo? Né? Será que eu colocar o dedo na tomada vou levar choque? Uma coisa é alguém me falar, outra coisa é a criança ir lá, né, enfiar o dedo na tomada. Posso te contar uma coisa? Pode. Posso só falar uma coisa? Vai. Eu fui para a FIF 2024 agora em Belo Horizonte, voltei no sábado, né? E lá é um ambiente muito diverso, se fala muito de inclusão, e assim... Eu não sou uma pessoa racista, preconceituosa, eu não consigo enxergar, porque eu vim de um caldeirão da Zona Leste, minha filha, que tinha de tudo um pouco e tudo mais. Então, eu não tenho esse lado, eu não consigo enxergar, né? E aí eu conheci uma moça de uma fundação, que o nome dela é Ana, mas eu não lembro qual é o nome da fundação, uma fundação grande em Campinas, e ela é preta. Ai, gente, olha, eu vou errar, mas tudo bem. Ela falou que não tem problema, que do jeito que eu falo não tem problema. E aí eu quis entender. Me explica, né, essa questão do preconceito, porque como eu não tenho... Preconceito racial. Isso, preconceito racial, enfim. Menina, a gente ficou tomando uma cerveja e conversando até meia-noite, ela me explicando e eu querendo entender esse negócio. Ela me indicou uns livros que eu vou ter que ler para eu poder entender, né? Então, você vê, não tem... O que tem a ver isso com contabilidade? Nada, mas eu quero entender. É nada até as cotas entrarem, né, em vigor, gerarem penalidades. Então, assim, não tem jeito. Querendo ou não, vai impactar nos números, né? Mas, Boaz, essa habilidade também. Você é um profissional super curioso e também é um exemplo de lifelong learning, né, de aprendizado contínuo. Tanto que você fala, né, desde que você saiu da Volkswagen, né, você aprendeu infinitamente coisas que você nem imaginava existir. Então, você também é um bom exemplo. Então, qual é a sua opinião? Qual o impacto, a importância dessas habilidades no mercado de trabalho? Eu falo assim, eu acho que a curiosidade é um pouco diferente.
tem a necessidade de se aprender para você se manter atualizado no mercado de trabalho, mas quando você aprende e você é curioso, você se aprofunda. É o que eu faço, que nem eu estava conversando com você, que os vídeos que eu posto, todo mundo fala, quem é que edita teus vídeos? Sou eu. Mas por que eu edito? Porque eu tinha que fazer o vídeo, eu fui me aprofundando como fazer um vídeo melhor. E aí põe música, e põe legenda, e põe não sei o quê. Você se motiva quando você se aprofunda. Sabe por quê? Quando você começa a tomar, você começa a ter conhecimento da coisa, ela se torna prazerosa porque você começa a ser mais criativo. E é uma das coisas que você me conhece. Sempre fui um pouco querendo fazer coisas diferentes. Não era para mim. E adaptação, né, que nem a turma fala, né, o Darwin, da seleção natural dos bichos da natureza. Não é seleção natural. Aquele que não se adaptou. É instinto, exatamente. É instinto. Não aquele que não podia, morre. Não, se ele não podia, ele se adaptou, ele continua. Então, essa adaptação que eu busquei depois que eu me aposentei, senão eu ficaria para trás. Então, eu tento me adaptar na linguagem dos jovens, entender o que eles falam, o que eles gostam. Eu nunca me imaginei vendo tal do TikTok. Eu vejo o TikTok. A minha esposa fala, que você está vendo essa coisa aí, você nunca gostou. TikTok, você me fez entrar nas redes sociais. Quer dizer, eu tive que enfrentar essa novidade. Mas já que eu estou, por que não me aprofundar e tentar tirar alguma coisa melhor disso? Isso me realizou, sabe por quê? Você, quando se descobre que você consegue aprender mais, você se motiva a continuar buscando coisas novas. Agora eu estou vendo muita coisa de inteligência artificial, coisa que eu criticava para burro. Agora eu estou aprendendo a conviver com ela, porque eu não quero ser dependente dela, eu quero fazer os meus textos. Mas se você põe um texto lá e vê o que ela escreveu, você consegue discutir com alguém quando você não tem essa possibilidade. Então, a adaptação, a curiosidade e a vontade de aprender são coisas que eu nunca pensei que eu teria tanto depois que eu me aposentei. Eu acho que estava numa zona de conforto, porque é impressionante como você, né, me fez aprender. E falando nisso, um dos temas, né, das suas palestras, que é etarismo, ageísmo, né, intergeracionalidade, tem muito a ver com isso, porque assim, a gente vai ter qualidade de vida em períodos mais maduros, desde que a nossa mente esteja preservada, né? E a gente sabe que as questões de saúde mental, enfim, são aí um desafio quando a gente fala sobre envelhecimento da população. E essa coisa da curiosidade, do aprendizado contínuo é um excelente antídoto. Então, hoje, no plano de ação dos meus clientes, a gente coloca lá idioma, a gente coloca lá um instrumento musical, a gente coloca lá uma atividade física, que seja um ping-pong. Tá? Não pode falar ping-pong, eu estou fazendo, menina, estou também querendo chegar nos 60, né, perfeitamente sã. Comecei a fazer tênis de mesa com o Davi. Ele falou que não é ping-pong, é tênis de mesa, mas também é uma atividade que vai ajudar a gente chegar aos 100 anos produtivo, né, com qualidade de vida. Então, também achei que essa habilidade é muito pertinente com as temáticas das suas palestras também. E aí, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Boose, vou deixar aqui, pode deixar aqui a sua página, porque esse tema tem sido muito crítico para as empresas. Quer dizer, como é que a gente... E não estamos preparados, enquanto empresas, de aproveitar os talentos mais maduros, né? E o Boose é exemplo disso. Eu acho, como você até bem disse, você começar a equalizar um pouquinho as coisas não é ruim. Pelo contrário, a experiência com a novidade se ajudam. Não tenho que viver o passado. Ninguém falou que você tem que viver o passado. Você tem que viver o futuro, mas com certeza você vai ter um futuro mais embasado com o que você aprendeu no passado, porque, caramba, tudo que aconteceu lá atrás você está usando hoje. Quando você tem um teorema que foi criado há 5.000 anos que você aplica hoje, você só tem que aplicar, você não teve que fazer o cara para desenvolver tudo. Hoje, você tem que pegar aquilo e desenvolver e fazer uma coisa mais avançada. É isso que está acontecendo com as gerações. As pessoas de hoje, precisa entender que quem
deu tudo que eles têm hoje, foi o pessoal lá de trás. Senão eles não teriam isso. E eles têm que entender que essa interação sempre é boa. Não vai causar prejuízo para ninguém. Ninguém vai ficar derrubando, tirando o emprego. Ah, não, eu vou tirar as pessoas mais velhas com funcionário mais novo, eu vou tirar o mais novo porque o mais velho não serve. Esse etarismo, ele é ruim para todas as idades. Para todas as idades. O médico novo, às vezes, quando ele vem te atender, você olha assim, é novinho. Será que ele vai saber que eu tenho? Também é etarismo isso, né? Então, a gente precisa saber trabalhar tanto a pessoa que você bem disse dessas coisas de raça, de gênero, de etarismo. Religião, tudo isso tem que ser trabalhado e você é uma sortuda, que você não tem esse mal dentro de você. Que quem tem, sofre. Exatamente. Sofre. Na verdade, assim, só complementando, eu sou da velha guarda, né? Eu tenho 56 anos, eu peguei a gelatina, gente. Vocês não estão entendendo, eu fui datilógrafa. E hoje, quando o meu pessoal tem dúvida... Você sabe que você pegou a gelatina? Você sabe quem entende o que é a gelatina? Gente, explicar Nem você, Rebeca, sabe não, o que é eu boiei, não sei se vocês... Então a gelatina é um negócio... Posso contar? Pode. A gelatina, pessoal, os livros caixas das empresas, dos contábeis, eu sei porque quando eu fui office boy, eu fui trabalhar depois na área de arquivo e eu fazia essa gelatina. Você fazer o balanço da empresa, por isso que ela está falando isso, mas ninguém sabe. Era um livrão desse tamanho, que você, numas máquinas enormes, você datilografava todo o balanço da empresa, pegava esse livro, você colocava embaixo de uma máquina enorme, puxava uma folha. Não, primeiro você pegava a folha que era datilografada no carbono, passava em cima dessa gelatina, uma esponja, aquilo que estava na folha grudava nessa gelatina, que era uma esteira de gelatina. Aí você pegava a folha, punha em cima, passava a mão e tirava, ou seja, o balanço da tua empresa estava dentro daquele livro que ele ia lá para a junta comercial. Para a junta comercial, ou seja, não dava para mudar nada, porque aquilo estava registrado. Olha que coisa, onde você foi desenterrar isso, mulher? Por que eu desenterrei? Porque assim, eu fui cria de fiscal, né? Eu trabalho de office girl desde os 13 anos, eu ia para posto fiscal. Então, eu fui cria de fiscal de CMS, fiscal da Receita Federal. Eu conheci fiscais que viraram chefes, caras grandes, me conheceram menina, me chamam de menina até hoje quando me encontram, né? Já estão aposentados, agora não vejo mais, mas enfim. E eu fui aprendendo com esse pessoal, né? E aí, quando a gente tem algum problema, porque como eu vim desta educação curiosa, eu ganhei regulamento de CMS de fiscal de CMS, gente. O fiscal falava para mim, você tem que fazer concurso. Uma menina, sapeca, doida, assim, do jeito que você... Eu tô calma agora, né, Rebeca? Tô bem melhor. E aí eu resolvo esses problemas trazendo essa experiência. Então, por isso que eu digo que não tem nada impossível. Às vezes eu vejo meu pessoal sentado diante de um problema, às vezes eu deixo eles suarem um pouco, porque precisa, né? Aí eu sento e falo assim, em 1930, a gente fazia assim, e aí... Você traz o passado. É um perigo, agora a gente vai terminar, lembra, cada bloquinho, 15 minutos. É o 12. Então, a gente Sou eu? Vou encerrar esse episódio, esse bloco, fazendo um convite para você fazer parte da nossa comunidade Carreira Saudável. Vou deixar aqui na descrição do episódio, para você estar lá com a gente, perto do WhatsApp, tendo discussões como essa, sobre o futuro do trabalho, sobre quais as habilidades que a gente tem que ter para ter empregabilidade, mas, acima de tudo, ter uma carreira saudável, porque senão a brincadeira não vale a pena. Aguenta mais um pouquinho aqui que a gente vai continuar essa conversa no próximo bloco. Você está ouvindo Carreiras e Tendências. Chegamos ao terceiro bloco, aquele bloco que a gente compartilha dicas culturais e é sempre bom contar aqui com o apoio dos nossos convidados. E as dicas que nós ficamos no intervalo são muito mais culturais, pena que as pessoas não viram, né? Não, as dicas do intervalo seriam censuradas, não vamos compartilhar nem nos piores momentos do episódio. Vamos lá, Eliana e Holanda, vamos ajudar a nossa audiência, quem está aqui com a gente, a escolher livros, né? Que eu sempre falo, é muita opção de livro. Você chega na livraria, você se perde dentro. As que sobreviveram, né? As livrarias que sobreviveram.
você abre os sites, muitas e muitas opções. Né? E quem sugere para a gente geralmente é o nosso tio algoritmo, né? Que vai lá e acredita, né, que a gente tem que ler aquilo. Então, a proposta aqui é a gente compartilhar um livro e o aprendizado que você teve com esse livro, né? Porque para a gente saber se ele é bom e eu preciso ler, eu preciso saber o que você aprendeu com ele. Então, vamos lá. Dica de livro por Eliana Yolanda. Então, eu li um livro, assim, eu leio bastante, mas esse livro é um livro que toca meu coração demais, que é um livro chamado Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Ele é um pastor californiano de uma igreja, assim, de 4 mil membros, 10 mil membros, assim, é muito grande, e é uma igreja rica. E ele fala assim, tá, nós somos ricos, e aí? O que nós vamos fazer com essa riqueza? Nós temos que ter um propósito de ajudar outras pessoas, de transformar a mensagem, né, do evangelho, eu não sei se vocês sabem, eu sou evangélica, né? Então, não é o dinheiro pelo dinheiro, mas é o que nós vamos fazer com essa riqueza em prol da sociedade. E ele faz um trabalho muito, muito grande nessa questão de você ter propósitos. Então, os seus talentos não são seus, os seus talentos são do mundo, a gente tem que usar os talentos para que outras pessoas também possam ter sucesso. É uma transformação muito grande. Assim, eu li esse livro, toda vez que eu leio, são 28 dias, né? E ele toca demais em mim, porque aí eu vejo que, assim, eu estou no sentido, você entende? Apesar de eu não frequentar mais nenhuma igreja, mas esse livro me trouxe, assim, cara, eu tenho algo maior do que eu. Algo maior. Não é sobre mim, é sobre o próximo. Você entende? Então, aí você se transforma porque você fala assim, por que eu estou guardando os meus talentos? Porque a gente crê na igreja evangélica, eu sou tradicional, né, sou da igreja raiz, que todos nós temos dons, né, aí se fala dos dons do Espírito Santo, mas eu acredito que todos nós nascemos com talentos. E o que você vai fazer com esse seu talento? Você vai guardar, né, que Jesus fala, você vai guardar debaixo de um pano, vai esconder a lamparina. Então, ele fala muito da gente ser o sal da terra e a luz do mundo. E você pode ser a luz do mundo não indo pregar o evangelho, aquele crente chato que a gente vê hoje, que está demais isso, mas de você mostrar para as pessoas que você é algo único, perfeito, escolhido por Deus, tecido na barriga da sua mãe por Deus. O que você é, Rebeca? Deus fez você deste jeitinho. Ele teceu você no ventre da sua mãe. Que coisa mais maravilhosa do que isso? Nossa, linda mensagem, muito alinhada com o que a gente faz aqui na Academia CI. Quer dizer, propósito tem muito mais a ver com o outro, o que eu posso fazer pelo outro, do que com a minha felicidade. E nos últimos anos a gente tem tido um desafio que todo mundo quer encontrar um propósito para ser feliz. Eu falo, gente, o caminho ao contrário. Nosso propósito vai fazer algo pelo outro e a partir desse impacto eu fico feliz. Mas agora você falando, tem e aqui, gente, não tem nada a ver com religião. Isso. Vamos lá. O aplicativo Glorify fez um recorte muito interessante semana passada, ele pegou os 12 apóstolos e pegou competência de cada apóstolo e fez um mapeamento de competência. Eu achei aquilo incrível. Sim. Né? E aí ele pegou o apóstolo X, ele tinha esse valor, a missão dele era essa. Eu falei, gente, né, as empresas ainda têm dificuldade disso, de entender que nenhum colaborador vai ser perfeito e cada um vai ter uma tônica. Então, assim, a minha contribuição aqui não tem um cunho, não tem um cunho religioso, mas a gente tem essa compreensão e, claro, o próprio aplicativo Glorify, ele é um case de sucesso, né? O jeito que eles cresceram, né, o desempenho que ele tem enquanto aplicativo e o livro que eles lançaram. Então, fala assim, independente, né, de qual bandeira, a gente gosta muito aqui na Academia CI de olhar cases de sucesso. Qualquer coisa que possa beneficiar o outro, para a gente é muito válido. Né? Então, achei muito interessante. Eu estava lá escutando, falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. O DISC, que fizeram o DISC dos apóstolos, tem uma autora chamada Érica Bellon, uma neurocientista, e ela escreveu um livro falando sobre habilidades e ela usou o DISC nos apóstolos. Ela disse quem é quem nas habilidades. Então já sugere esse livro. Érica Bellon. Érica, eu assisti palestra dela, ela palestra muito para contadores. O livro, eu só não lembro o nome do livro, porque eu sou péssima para isso, mas o nome dela é Érica Bellon.
E ela fala sobre os apóstolos na visão do DISC. Genial, genial. Gente, olha só, uma dica puxa a outra, conhece? Uma dica puxa a outra, então vamos puxar a sua. Que livro que você vai sugerir pra gente? Eu acho que é a sutil arte de se ligar o FOP da C, né? Tem que fazer o pi, porque não pode falar. E ele é do Mark Manson. Eu acho por que esse livro mexeu comigo? Eu sempre falo, né? Corra atrás dos sonhos, vá atrás, façam as coisas. Ele aborda essa luta, não assim quando você não consegue alcançar alguma coisa como sofrimento, mas sim como uma descoberta. Por quê? Eu sou um exemplo vivo disso. Eu corri atrás da engenharia a minha vida inteira e descobri o marketing e me realizei no marketing. Então, às vezes as pessoas ficam tão focadas em conseguir algo, tão centrada, que esquece de ver as outras coisas que estão acontecendo do lado, sabe? E se ela não consegue, ela deixa de lutar, ela deixa de enfrentar. Então, esse enfrentamento, ele é a única coisa que a gente não pode perder por uma desilusão, porque era aquilo que eu queria. Será que era aquilo que você queria? Será que para aquilo que você nasceu foi preparado, como você bem disse? Você não queria fazer teatro? E aí? Porque você não fez teatro, você sofreu? Não. Sabe? Limão a limonada, né? A tua essência de que você tinha para fazer teatro está no teu dia a dia. O teu jeito de ser, teu humor, a tua disposição, você se vestir de Branca de Neve, entrar num palco e todo mundo fala, putz, maluca essa mulher. E aí eu ouvi a tua história, a turma falava, nada a ver, essa mulher era totalmente focada em outra coisa, mas ela tem uma essência divertida. Então, o que a gente precisa, o que eu vi nesse livro, que ele vai muito contra, ele foi muito criticado com isso, muito contra aquelas pessoas, eu vou atrás do meu sonho, eu não vou julgar certo ou errado, mas ele fala assim, tente abrir a sua mente para o que está acontecendo em volta de você. Não fique focado, ter foco é importante, mas não deixe de olhar, não crie um cabresto em você que você não vai a lugar nenhum. Nossa, é muito boa essa indicação. O livro veio para o Brasil com esse nome, o título original dele não tem, né, um palavrão no início, mas foi traduzido dessa forma. E quando eu escutei ele, eu mais escuto do que leio livros por conta da minha agenda, me lembrou muito os princípios do Ray Dalio, porque o primeiro princípio do Ray Dalio é fique com aquilo que é, aceite as coisas do jeito que são. Eu não vou lembrar a tradução para o português. E é isso. Às vezes, né, a felicidade está aqui do nosso lado, né? Sabe o óculos quando está na testa? Cadê a felicidade? Cadê o propósito? E está na testa, Mas não, eu quero aquilo do jeito que eu sonhei. Porque eu sonhei, então, eu acho que aquilo que vai me fazer feliz. E não é, pessoal. Aqui no meu script não é fazer sugestão de livros, mas inevitavelmente, né, a incrível arte de apertar o pi me lembra muito o primeiro princípio do Ray Dalio, que é do livro Princípios, que é um super livro. Tanto o primeiro quanto o segundo merece ser lido. Mas falamos de leitura, que trabalha um pedaço do cérebro, mas também tem a arte, a cultura. E aí a gente tem esse mundaréu de filmes, streamers, cinema, novela, enfim. O que você vai sugerir para a nossa audiência, para quem está aqui nos fazendo companhia? E o aprendizado, né? A essência, estou indicando isso porque aprendi aquilo. Conta pra gente, Leonai. Então, eu vou falar de um filme que eu acho que deveria estar no top 5 de filmes sobre liderança. É o Intocáveis, do Kevin Costner. É a história da equipe do Kevin Costner, como é o nome dele, do policial que prendeu Al Capone. Esse cara chega lá em Chicago, né? Conhece Al Capone, ele é um policial federal, e eles têm que acabar com o reinado de Al Capone. E ele pega uma equipe totalmente desacreditada. Olha, um contador desse tamanho, nada contra o nosso tamanho, tá? Mas desse tamanhinho, um guarda-livro, um policial aposentado, que é o Sean Connery, um policial ítalo-americano, que é o Andy Garcia, e o Kevin Costner. E esses 4 indivíduos, né, esse líder conseguiu, dessa equipe, derrubar o maior mafioso
de todos os tempos, que foi Al Capone. Vocês sabem que Al Capone não foi condenado pelos crimes, e sim por sonegação de imposto de renda. E não conseguiram pegar. Cara, é assim, toda vez que eu assisto esse filme, eu assisto várias vezes, né? Eu gosto muito. Uma que Sean Connery né, maravilhoso, mas você assistir isso, você fala assim, cara, por que eu, como líder, preciso ter eu não posso fazer a inclusão? Ele foi um cara extremamente inclusivo na equipe dele. Então, eu acho que para quem quer ser um bom líder, esse filme, uma que vale a pena, mas é um filme que toca no nosso papel de líder. Quem disse, Berenice, né, que aquela pessoa que vem da periferia ou que não é de uma faculdade de primeira linha não pode ser um excelente profissional? Não, é o que eu falo, o Pentágono tinha as melhores mentes brilhantes quando as Torres Gêmeas foram derrubadas. Então, é sim uma questão de liderança, mas a palavra mágica que você trouxe foi diversidade. Eram pessoas incríveis naquele momento que as torres foram derrubadas, mas eram pessoas que viam o mundo do mesmo lugar. Então, tinha 370 graus de ângulo que não estavam sendo vistos. Então, eu falo, diversidade não é uma questão sobre ser bonzinho e trazer alguém, né, de povos nativos, alguém de outra raça. Não, é você ampliar a tua visão de liderança, ampliar o olhar do teu negócio. Nossa, adorei. Eu gozado, você trouxe o filme, né, de um jeito tão heróico. Nossa, eu vou ter que assistir esse negócio aí. Maravilhoso, Nossa, vale a pena. Viu? E agora... Tem mais, se você quiser, eu tenho mais filmes também. Não, o filme que eu peguei agora foi uma homenagem a ela, eu fui buscar algo na fantasia. Mas eu fui por uma curiosidade que a turma fala muito desse filme, que ele traz umas mensagens embutidas tão grande, tantas coisas que você pode aproveitar, que eu nunca tinha assistido esse filme, que é o Alice no País das Maravilhas. Nossa, sensacional. Eu não tinha assistido. E aí, com o foco que começam a falar, você começa a ver a rainha autoritária, a menina crescendo, e tem uma coisa tão importante com aquele gato, isso quem cita muito é o Cortella. Sim. Que é uma verdade, que uma hora ela está perdida, e o gato, ele aparece só os olhos dele, zóio, né? Você não vai me corrigir? Zóio, que eu falei? Eu gosto dessa expressão zóio. Zóio. É povão, As orelhas, nós aqui, mano. Os olhos dele só aparecem, ou o rabo. E aí é muito interessante quando ela está perdida, e ela fala para ele, eu estou perdida. Ele fala, eu não sei qual estrada eu pego. Ele falou, mas para onde você quer ir? Ela, eu não sei. Então... Ele falou, se você não sabe, para de bater em mim. Se você não sabe, qualquer estrada... Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Italiano é ruim com o microfone, né? Eu fico batendo a mão, porque eu falo assim, né? Mas tem tantas sacadas nesse filme que eu nunca tinha visto, e eu comecei a ver com outro olhar, né? Que você fala, caramba, como as coisas estão embutidas, né? Também o Mágico de Oz também tem muita coisa, nossa, né? Sim, tem os perfis comportamentais todos no Mágico de Oz. Fuga das Galinhas. Maravilhoso. Qual? Fuga das Galinhas, já assistiu? Não. Você tem É que ele tem filho grande. Eu tenho, entre o primeiro e o segundo filho, eu tenho 15 anos. Então eu assisti a outra versão do Mágico de Oz e assisti essa última, né, com o Burton, também sensacional. Mas é aquele filme que, assim, vai ainda muitas gerações e a gente ainda vai demorar para entender tudo que eles queriam. Isso que é bacana nesses filmes, né? Que você consegue buscar as mensagens que estão dentro dele. E você nem dá bola para ele. Eu não dava bola. E hoje em dia, você vê como eu mudei. Eu começo a descobrir coisas que na minha vida corporativa eu não tinha tempo, não dava bola, não interessa. É isso que faz a gente ser curioso, que a gente Isso. É essa coisa que é legal. E na correria, muitas vezes, né, que o mundo corporativo nos leva, a nossa curiosidade vai para o saco. Vai. Porque a gente sempre está correndo, né? A gente não tem tempo de aprender. Eu falo... Não tem tempo. Subir, né, a montanha, vamos lá, para Montreal, a 200 por hora, você não vai ver nada. Você tem que entregar. Você subir, né, para ver Montreal, né, a 40 por hora, você vai ver toda a paisagem. Mas olha só, aqui eu fiz acho que 3 convites. Eu só repeti o convite antes da gente fazer a mensagem final, que para variar a gente estourou o tempo. Mas ó,
Fiz o convite para vocês conhecerem a página do Boose. Ele tem uma atuação brilhante como mentor, ele tem uma atuação brilhante como palestrante. A gente fez aí o convite para vocês entrarem no grupo Comunidade Saudável, Carreira Saudável, que é onde a gente discute essas temáticas com pessoas interessadas em ter uma relação diferente com o mundo do trabalho. Fizemos o convite para você fazer a mesma formação na ACI que a Elianai fez. Então, temos aí 3 convites. E aqui, fazer também o convite. Assina nosso canal do YouTube, do Spotify, compartilhe o nosso conteúdo para que esse tipo de conversa possa chegar a outras pessoas que queiram, né, ter uma relação diferente com liderança, mundo do trabalho, enfim. Mas, nesse finalzinho, a gente termina com uma frase potente para que, assim, se tudo que falamos se perder dentro da tua cabeça, aquela frase que fala, realmente, isso faz sentido. É quase uma frase para fazer camiseta. Vamos lá, Boose, qual que é a tua mensagem final para quem nos acompanha? Posso falar um pouquinho em cima da minha frase? Pode. Eu queria falar negócio, pessoal, por causa que é uma coisa que está fresca na minha cabeça de ontem. Ética. Faça aquilo que você faria sempre se tem alguém olhando. Eu fiquei muito pé da vida quando eu vi uma pessoa parar numa vaga de deficiente físico e só tinha uma vaga. E desceu do carro, foi andando assim, olhou para ver se não tinha ninguém vendo, mas eu estava dentro do carro e eu vi. E pior, passa um carro com símbolo de deficiente físico procurando vaga. Aí a pessoa, eu fiquei lá, a pessoa volta, eu cheguei e falei assim, por que você parou o carro aqui? Não tinha, estava vazio. Falei, passou um carro com deficiente físico aí. Eu fui rapidinho. Pessoal, de verdade, a gente precisa ter um comportamento hoje, pensar um pouco mais nas pessoas, sabe? Não precisa estar alguém olhando para você não fazer errado. Cuida de você. Isso é ética. Isso é uma coisa que é tua. Se você se habituar a fazer isso, você não vai fazer nada errado, porque no mundo corporativo, principalmente hoje, pessoal, a ética é cobrada. E quem não tem, os compliance da vida não dura muito. Exatamente, muito bom. Ética, excelente valor, é um dos valores mais nobres aí. Certo, contadora? Sim. Qual que é a mensagem, Elianai Holanda, autora do livro Histórias que Transformam, né? E se você ainda não tem, você quer conhecer a história dessa moça, que entrou no palco com Rita Lee, né? Vestida de branca de vestida, neve. Tocando, né? Claro, como é que é? Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Então, pensa bem, uma Branca de Neve entrando no palco, contando isso, sendo que todo mundo esperava uma contadora subindo no palco. Mas vamos lá. Frase impactante, mensagem final para a gente encerrar nosso episódio. Ó, eu vou usar uma frase que meu pai falava, que a minha avó falava, tá? Pior seria se pior fosse. Então, a gente tem que pensar na vida assim, às vezes as coisas estão ruins, às vezes o mundo está escuro, às vezes... Mas, cara, podia ser pior? Então, a minha avó era uma senhorinha lá de Pernambuco, do interior de Pernambuco, uma história, assim, muito sofrida, 3 filhos, só sobreviveu meu pai, e ela falava isso. E ela falava o seguinte para o meu pai, lá na roça, hein, de Pernambuco, interior. Meu pai chama Eliel, tá? Ela falava para meu pai assim, ele é meu filho, tu vai viver do teu estudo. E eu sou uma prova, né, viva de que a educação, estudar, se dedicar, enfim, faz a gente ter uma vida diferente e podia ser pior, se pior fosse. Então é a frase de Dona Ana Pinto para a posteridade aí. Ó, vai ficar registrada aqui no nosso episódio, nesse podcast, a frase da Dona Ana Pinto. Muito bom. Frase de camiseta, boa frase. Bom, eu vou encerrar com o valor chamado gratidão, agradecendo a Sétima por todo esse apoio da produção, equipe que está aqui com a gente, né, firme e forte, ouvindo nossos episódios. Agradecer a você por ter vindo aqui, né, uma agenda corrida, né, uma empregadora, batalhadora, né, e abrir o tempo para escrever, para estar com a gente. Acho que agradecer todas as gargalhadas que a gente tem na sua presença.
Agradecer ao Buozzi, que também veio para cá compartilhando com a gente. Então, Posso fazer um agradecimento rapidinho? Paulo, Eu quero agradecer ao Washington, oh, meu parceiro. Ele não é meu marido, ele é meu parceiro de vida. Porque a gente está junto há 32 anos, a gente casou faz 2, né? Porque casamento é coisa séria. Mas ele é um companheiro de jornada aí, que só ele mesmo para me entender e me aceitar desse jeito, entendeu? Então, amor, obrigada, hein? muito Muso. bom. Eu já falei que a gente vai fazer um livro. E não vou fazer nenhuma observação, tá? Porque vai ser... Já vi. Sim, A gente está pensando... É. A gente está pensando em escrever um livro agora só do papel da esposa. Porque está isso tudo tão confuso, essa parte, né? Qual é o papel da esposa nesse planeta? Que a gente falou assim, não, a gente vai escrever agora né? Porque se toda mulherada for trabalhar, quem é que vai fazer bebês? Mas enfim, assunto magnético que vai ficar para outra hora. Então vamos lá, agradecer a Sétima, agradecer o Thiago pela edição e distribuição e a Marcela Mello pelo apoio no roteiro. E, Clara, você que me fez companhia até esse momento e com certeza vou te ver no próximo episódio. Se perdeu os episódios anteriores, tá todo ele na nossa playlist, Spotify, YouTube, tá bom? Então, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Realização: Academia de Competências Integrativas.